Um caso muito típico na terapia tântrica é aquela pessoa que chega na sessão e você começa a conversar com ela para entender a inquietação que ela está trazendo, e em algum momento eu vou perguntar para ela o que ela está sentindo enquanto ela está me contando a sua inquietação. E aí, ao invés da pessoa me contar o que ela está sentindo, ela me conta uma história. Ela segue na história e em algum momento eu pergunto para ela: o que você está sentindo nesse momento que você está me falando isso? Ela me conta outra coisa, uma outra viagem no tempo, vai para um outro braço da história, traz um outro personagem da história. E geralmente faço isso algumas vezes, até depois da terceira vez eu acabo explicando para a pessoa que ela não está conseguindo responder a minha pergunta. Quando eu pergunto para ela o que ela está sentindo, ela me conta uma história. E aí, quando eu direciono de uma maneira mais assertiva a pessoa para o que ela está sentindo, aí a gente percebe o quê? Ela tem bastante dificuldade em processar o que ela está sentindo naquele momento. Existe um processo de encouraçamento que a gente passa ao longo da nossa vida, o jeito que a gente vai lidando com as situações, com as emoções que surgem, vão deixando a gente cada vez mais insensível, cada vez mais travado, cada vez mais bloqueado, com o corpo cada vez mais rígido. Por quê? Porque a gente vai passando por uma série de emoções desagradáveis e, para não sentir o que é desagradável, o corpo se tensiona, o corpo trava, o corpo se esforça para evitar sentir o que é desagradável. Mas muitas vezes o que é agradável vai utilizar o mesmo sistema do que o que é desagradável utiliza. Então a gente acaba ficando com um corpo insensível para muitas questões que também são gostosas de sentir, muitos estímulos agradáveis. E a gente precisa muitas vezes no início e ao longo desse processo terapêutico ensinar a pessoa a sentir. Ensinar a pessoa a se conectar com o próprio corpo. Existe um conceito que a gente chama de campo sentido, que é uma sensação um pouco mais ampla, que está conectada também com alguma manifestação emocional. Porque todas as emoções que a gente vive são repletas de sensações. A raiva que a gente sente os braços contraindo com força, a gente sente o peito esquentando. A paixão que a gente sente traz borboletas no estômago, muitas vezes traz um aperto na garganta que a gente não consegue expressar. Enfim, várias emoções que a gente sente vem acompanhada de sensações. E muitas vezes ao longo da nossa história a gente não tem permissão ou recurso para expressar aquela emoção, e aí a gente trava aquela expressão, aquela manifestação, consequentemente a gente vai anestesiando as sensações. E o nosso corpo tem essa magia, ele aprende por repetição. Se a gente vai travando a emoção, parando as nossas sensações, o corpo vai desligar aquilo de alguma forma e a gente acaba ficando sem saber como sentir as coisas que estão acontecendo aqui e agora. Porque esse é o detalhe. A sensação corporal é um recurso maravilhoso para a gente ficar aterrado no momento presente. Porque quando você sente um aperto no peito, você não sente um aperto no peito amanhã nem ontem. Você pode estar pensando sobre os problemas que apertam o seu peito amanhã, o que vai acontecer amanhã, o que aconteceu ontem, mas quando você está conectado com a sensação do aperto no peito, você está aqui e agora. E se conectar com essas sensações é um processo terapêutico maravilhoso para a gente conseguir botar para fora todas as tensões que estão acontecendo no nosso corpo para evitar que a gente sinta e que inconscientemente estão o tempo todo modulando e exercendo bastante influência no nosso comportamento, na nossa identidade, naquilo que a gente acha que a gente é. Então, despertar a sensibilidade é um processo terapêutico maravilhoso, e isso também tem que vir acompanhado com essa educação sensorial. A gente também precisa reaprender a sentir, porque também tem aquela pessoa que chega na terapia e qualquer coisinha que acontece ela está explodindo. Qualquer começo de sessão, qualquer papo, ela tem uma catarse, ela explode, ela está sentindo muito, ela está muito sensível. Só que essa sensibilidade também está impedindo essa pessoa de aprender, de desenvolver recursos frente à experiência que deixou ela presa nessa sensibilidade. Porque muitas vezes não basta a gente só sentir aquilo que ficou preso na nossa experiência traumática. A gente precisa sentir aquilo com uma inteligência diferente, prestando atenção em outros detalhes, colhendo recursos dessa experiência para que meu corpo aprenda algo e saia desse looping catártico que muitas vezes a gente se encontra num processo terapêutico. E cuidar da presença, gente, sentir as sensações do corpo é fundamental para a nossa sexualidade saudável. Nesse vídeo aqui eu vou desenrolar um pouquinho mais essa ideia, porque é tão importante a gente estar presente na nossa experiência sexual.